No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E para quem não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, o costume de matar para comer. Será que isso influencia em crimes contra animais? Animais que são mortos de forma cruel. Como chegam ao mundo espiritual? Os drones usados para ajudar animais vítimas de crueldade e os rituais fúnebres entre elefantes. E o frio chegou. Vamos cuidar de nossos pets. Já enviou suas dúvidas? O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Você vai concordar comigo quando eu disser que a prática leva à perfeição, certo? Tudo que repetimos por dias, meses e até anos seguidos acaba por ser aperfeiçoado e depois disso fazemos aquilo sem pensar muito, quase que no automatismo. E sem dúvida alguma, essa prática nos leva à perfeição. Um exímio profissional, escultores, pintores e artistas de todos os tipos só alcançam esse mérito depois de muitos erros e trabalhos atirados ao lixo. E não é só a perfeição que a prática nos conduz. Ela também pode tirar nosso medo. Encarar dia a dia aquilo que nos causa insegurança e apreensão é a fórmula básica e a terapia indicada para quem quer vencer fobias. Dizem que nesse mundo nos acostumamos com tudo, até mesmo com a morte. E existem profissões que pensamos, como essa pessoa lida diariamente com isso? Acostumamos com tudo, sem dúvida alguma. Estresse, medo, dores. E se é fácil acostumar com o que é ruim, imagine com o que é bom, que dá prazer. Daí nascem os vícios de todas as sortes. A prática e o costume, os vícios, para resumir, também tiram de nós o discernimento. Agora, talvez você não concorde muito comigo. E o normal, mesmo que discutível, acaba virando algo, digamos, moral. Mas não se engane, a normalidade, na maioria dos casos, nada tem de moralidade. E já que dei uma introdução, vamos ao assunto desse quadro, que foi mais um caso revoltante aqui na cidade. A gatinha Charlotte, que foi morta em uma churrasqueira. Isso mesmo, uma churrasqueira. E aqui entra a introdução que acabei de dar, de como a gente se confunde fácil e se acostuma, claro. Diante da normalidade que é cortar um animal e o colocar para queimar em uma churrasqueira, onde está a barreira entre o certo e o errado? Ela não existe. Enquadram como crueldade um caso como o da gatinha que foi vitimada pela atrocidade. Mas e os porcos, vacas, cabritos, frangos que são queimados em churrasqueiras e panelas diariamente? Acaso esses vivem no paraíso antes de voluntariamente pularem para o prato? Quem determina o que pode ou não pode? O que é necessidade e o que é crueldade? Quem determina é a sociedade. É você que come carnes, que paga pelo intensivão que formam os cortadores, os desmembradores, os queimadores, os insensatos surtados e os civilizados insensíveis. É você que fecha os olhos para uma realidade que lhe convém apenas para seguir com o costume de comer carnes, de se debruçar sobre a urna fúnebre que é uma churrasqueira. Todos os animais de qualquer espécie são comidos em alguma parte do mundo.
vacas, porcos, cães, gatos, cavalos, inclusive o ser humano em alguns locais inexplorados desse nosso mundão de Deus. E todos são queimados de alguma forma antes de ir para o prato. Diante disso, sou só eu que vejo dessa forma ou tem algo de muito errado nesse costume? O ouvinte quer saber. A ouvinte tem uma dúvida. Diante de tanta crueldade contra animais, como o caso da gatinha Charlotte, eu gostaria de saber o que acontece com os animais que morrem de forma tão cruel. Como eles chegam do outro lado? Existe necessidade de cuidados especiais? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. A maioria dos animais não possuem consciência do meio, eles apenas reagem. Sendo assim, não saberão da maldade e das intenções das pessoas e tampouco que estão sendo mortos. O que pode acontecer é eles sentirem muito medo e dor, e isso gerar algum trauma. Todos os animais, todos mesmo, são amparados e desligados no momento do desencarne, e mesmo que a crueldade seja difícil de aceitar e entender, eles não estão sozinhos na hora que sofrem essa crueldade. Nesse momento, eles são cuidados e podem até ser anestesiados para que a dor física não seja tão intensa, dependendo da situação. Quando chegam ao mundo espiritual, a maioria deles se recupera rápido, apenas o tempo de restaurar o perispírito e eles já estarão brincando e felizes. Mas alguns animais, já vislumbrando a consciência, mais evoluídos, podem precisar de amparo e algum tipo de terapia compatível com eles e seus traumas. As colônias espirituais especializadas em animais possuem métodos que estamos longe de conhecer no amparo para os animais. Nunca se esqueça do amor que esses seres especiais merecem. Afinal, se a grande maioria de nós, aqui na Terra, faz o que pode por eles, imagina do outro lado. Pode ter certeza que a gatinha Charlotte foi muito bem acolhida e se recupera em um lugar lindo, como ela merece. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Dois cães ficaram presos entre as paredes de uma construção em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, e precisaram da ajuda de agentes da costa ambiental do município para deixarem o local em segurança. O caso aconteceu no bairro Jardim Nossa Senhora da Ajuda, na tarde da última quinta-feira, 14 de maio, e foi registrado em vídeo. De acordo com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, moradores acionaram a guarda ambiental após ouvir o choro dos cachorros. Ao chegarem ao local, os agentes viram que os animais estavam encurralados sob estruturas da construção. Não há informações sobre como eles foram parar naquele lugar tão apertado. Para retirar os cães em segurança, os guardas removeram parte do muro. Debilitados e cansados, os animais não ofereceram resistência e foram resgatados com sucesso pela equipe de resgate. Eles foram encaminhados ao Departamento de Bem-Estar Animal, onde passaram por avaliação veterinária e receberam os cuidados necessários. Os tutores já foram buscar os dois cachorros. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. E a pergunta comum é: a violência contra animais tem aumentado. Será que não é por causa da mídia? Falar sobre coisas que acontecem não dá ideias aos criminosos? Essa pergunta já me foi feita inúmeras vezes. É comum pensar dessa forma. Afinal, o ser humano é um imitador e gosta de seguir um líder. Eu concordo que narrar atrocidades possa influenciar, sim. Mas devemos nos calar? Fingir que não acontece?
Para a maioria de nós, pacificadores, a arma é a palavra. Dar voz aos animais, buscar seus direitos, fazer algum tipo de barulho e com isso gerar algum medo. Não empunhamos armas, usamos a voz ou a palavra. E se essa é nossa única arma, por que se omitir? Quantas passagens da nossa história, terríveis passagens, só tiveram êxito pela falta de conhecimento das pessoas? Pois que se hoje sabemos de tudo em tempo real, nem sempre foi assim. A internet, como conhecemos, é recente. Décadas atrás, as coisas eram lentas e as informações limitadas. Os animais sofrem nas mãos da crueldade, mas isso não nasceu com a internet. É infantil pensar dessa forma. Eles sempre foram trucidados pelas mãos humanas. E se temos leis que os protegem e as manifestações em favor deles, isso é coisa recente, da era da internet. Tem uma frase de Edmund Burke que foi muito usada durante a Segunda Guerra Mundial, ou logo após ela, que é: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Essa frase resume tudo o que quero explicar. A omissão é o maior aliado da injustiça. Quando pessoas de bem se calam ou cruzam os braços diante de algo errado, abrem espaço para que a intolerância, a corrupção e o mal prosperem sem resistência. Como eu disse, não nego que existam os copiadores, mas isso não é motivo para deixar que os animais sofram sozinhos. Não se calem. Vamos falar, escrever, denunciar. Os animais precisam de nós. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Desde que os drones se popularizaram, eles podem ser obtidos por qualquer um, por preços variados, alguns inclusive bem acessíveis. A tecnologia é incrível e tem sido usada também para ajudar animais vítimas de maus tratos. Notícias de drones que sobrevoam os quintais buscando animais amarrados ou sem alimento já é comum em muitos países. Nós sabemos que qualquer um pode colocar um animal no fundo do quintal, amarrado, ao sol e chuva, e passar a imagem de bom cidadão, enquanto o inocente sofre longe dos olhares. Sobrevoo de terrenos baldios, quintais amplos e áreas isoladas onde cães possam ser acorrentados ou possam estar sendo acorrentados ou sofrendo agressões, estão ajudando a polícia e defensores a ajudar animais. Há também os equipamentos com sensores térmicos que conseguem identificar a presença de animais em situações de abandono, especialmente em locais de difícil acesso, durante a noite ou em dias de frio extremo. As imagens captadas servem como evidência técnica e documental em processos judiciais e inquéritos policiais. E não são apenas os animais domésticos que recebem ajuda dessa tecnologia. O monitoramento de áreas de mata ou rurais para coibir o aprisionamento e a exploração de espécies silvestres, além da caça ilegal, também estão se valendo desse aliado. E é para isso que a tecnologia serve, apenas para fazer o bem. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. A morte, mesmo para quem tem conhecimento espiritual e a entende de outra forma, é um momento muito triste e de grande sentimento de compaixão. Queremos cuidar e dar àqueles que amamos um local apropriado para que tenham dignidade após a morte. Por isso nasceu o costume de enterrar os mortos e todos os rituais que hoje são costumes entre humanos. Mas não somos apenas nós humanos que demonstramos pesar diante da morte ou que enterramos nossos mortos. Elefantes têm por hábito, quando encontram ossadas de outros elefantes mortos, de ficar em silêncio, olhando e tocar com a tromba os ossos encontrados, como se reverenciassem. E quando é um filhote que morre, eles o enterram. Isso mesmo, quando um filhote morre,
a manada pode arrastar a carcaça por longas distâncias até encontrar uma área de solo úmido e macio ou canais de irrigação para facilitar a escavação. Os filhotes são depositados de barriga para cima, cobertos parcialmente de terra, e a manada costuma deixar suas pegadas ao redor antes de partir, como se fosse uma despedida. E eles não esquecem aquele local, voltando quando possível para reverenciar a memória do seu ente amado. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. E mais uma dica da minha amiga Veridiana. Olha que legal! Em algumas regiões do Japão, placas especiais foram instaladas para alertar motoristas sobre gatos que podem surgir repentinamente nas ruas. As sinalizações costumam trazer silhuetas de felinos saltando e a frase "Cuidado com gatos surgindo repentinamente", utilizada como aviso de atenção. Essas placas aparecem principalmente em bairros residenciais, ruas estreitas e áreas conhecidas pela grande presença de gatos, incluindo algumas das famosas Ilhas dos Gatos. Muitas dessas placas não fazem parte da sinalização oficial do governo e foram criadas por moradores e comunidades locais para ajudar a proteger os animais. O alerta existe porque os gatos frequentemente ficam escondidos sob carros, muros e vegetação, podendo correr inesperadamente para a pista. As placas acabaram chamando atenção pela aparência curiosa e pelo cuidado dedicado aos animais em algumas comunidades japonesas. E essa foi mais uma dica do ouvinte. Já enviou as suas? Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Animais têm pelos, não sentem frio. Já ouviu ou pensou isso? Essa frase de descaso é muito comum e eu já cansei de ouvir. O frio chegou e com ele espero que chegue a compaixão também, principalmente para com os animais de rua. Se puder fazer algo, por favor, faça. E quanto aos nossos pets, disponibilize cobertores e caixas para eles, caso não tenham casinha. Animais sentem frio, apesar do pelo. Eles precisam de cuidados e carinho nesses dias gelados que teremos pela frente. Para saber se eles estão com frio, preste atenção no comportamento. Gatos costumam ficar encurvados e o rabo bem enrolado em volta do corpo, além de ficar com as extremidades do corpo geladas. Patas, orelhas e focinho ficam mais frios ao toque. Gatos que vivem sem a companhia de outro gato vão procurar um colo humano para dormir, pois que é quentinho. Isso também é sinal de frio. Minha amiga Josiane me disse que ama o frio, pois que sua gata Mel procura ficar perto, dormir juntinho dela, coisa que não acontece nos dias quentes. Com os cães não é diferente. Eles se encolhem, ficam trêmulos e procuram locais mais quentes para dormir. Cuide dos seus bichinhos e não negue calor nesses dias frios. Você sabia? Você sabe de onde vem a expressão "cavalo dado não se olha os dentes"? Antigamente, a idade e a saúde de um cavalo eram verificadas observando seus dentes. Cavalos mais velhos apresentavam desgastes e problemas na arcada dentária e eram desvalorizados na hora da venda. Se alguém recebesse um cavalo de presente, seria considerado uma grande falta de educação inspecionar a boca do animal para descobrir sua idade ou se ele tinha defeitos. Por isso, as pessoas tinham que demonstrar respeito e ignorar saber a idade do animal ou olhar seus dentes. A frase virou uma dica de etiqueta. Ao receber qualquer tipo de doação ou mimo, o foco deve estar no gesto de generosidade de quem doou e não no valor ou nas falhas do objeto recebido. Um dia não olharemos mais os dentes de um cavalo para estipular sua idade e serventia, pois que eles deixarão de serem vistos como mercadorias. Afinal,
Afinal, cavalos são animais incríveis. E mais um programa chegando ao fim. Para esse domingo, desejo a todos muita paz e o amparo de Jesus e Nossa Mãe Maria. E se você puder, ajude aqueles que resgatam animais. Não deixe de estender a mão aos que dedicam a vida a cuidar daqueles que ninguém quer. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.